Paz, povo de Deus, aqui na voz, pastor Edson Edino, a Bíblia na Quebrada, hein? E esse é o nosso podcast, a Bíblia na Quebrada, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. É isso, pessoal. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de poder compartilhar a sua palavra, de interagir com os nossos convidados. E hoje nós temos um convidado especial, hein, pessoal? Muito especial. Vamos bater um papo aqui com o nosso amigo, reverendo, pastor Wagner Queiroz, hein? Tem um ministério já de muitos anos, muita prestação de assistência religiosa, missionária. Tem um ministério grande e a gente vai compartilhar tudo isso com você. Conduzindo a nave, conduzindo aqui o nosso programa, ele, diretamente da Zona Super de São Paulo, Dudu Nascimento. Esse é o monstro sagrado, diretamente da Zona Sul de São Paulo, hein, mano? E hoje tá frio, hein, Dudu? Meu Deus, o homem atravessou São Paulo pra vir aqui, mano. Esse seu galardão vai ser grande, irmão. Pode ter certeza aí. Né? Quando tava no mundão também, não tinha tempo ruim, né, Dudu? Ia pra vários lugares aí, sem objeto, sem nada. Quantos dias? Aí, ó. E hoje é uma honra, é um prazer poder estar servindo ao reino com esse podcast, a Bíblia na Quebrada, que tem o objetivo de trazer conhecimento, informação, interação, sempre com um convidado especial, tá certo, pessoal? Olha que legal também, hoje o podcast, a Bíblia na Quebrada, tá especial demais. Está nos visitando aqui, está aqui nos estúdios, está aqui na igreja. O estúdio compartilhado, igreja, aqui é seminário teológico, aqui é livraria evangélica, é missão. Está aqui a Emily. Obrigado, Emily, por você ter vindo aí. Que legal. Está vindo uma bençãozinha, duas bênçãos tá para chegar, né? Duas bênçãos está para chegar por esses dias. E também a nossa missionária Val, que é ali também da Penha, nossa amiga, veio aqui assistir o podcast ao vivo. Olha que legal, pessoal. Deus abençoe vocês aí, obrigado pela presença, tá certo? Então vamos lá, pessoal, quero apresentar com muita alegria, satisfação, ele que tem um currículo gigante aqui, de prestação de assistência religiosa, na área da teologia. Ele vai falar para vocês de um tema também aqui, muito interessante, que eu achei aqui fantástico, pastor Wagner, reverendo. Teologia do trabalho, conectando fé e negócio. Depois você vai dar uma palhinha dessa sua palestra, desse seu projeto, certo? Mas hoje nós vamos falar de um tema muito legal, completando a grande comissão. A gente tem essa missão, nós estamos incumbidos dessa tarefa de completar a grande comissão. E hoje nós estamos com esse tema maravilhoso, discipulando igrejas para o cumprimento eficaz do mandado da grande comissão. Parafraseando o texto bíblico aqui, texto áureo da grande comissão, Mateus 28, né? Mateus 28, a partir do versículo 19, diz assim: portanto vão, Dudu, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Note que a grande comissão não é só pregar, mas sim também ensinar. Por isso nós estamos aqui com um teólogo, para falar um pouco sobre essa grande comissão, essa grande tarefa da igreja do Senhor. E completar a grande comissão, sem dúvida nenhuma, é uma honra. Seja bem-vindo, reverendo pastor Wagner Queiroz. Prazer meu, Edino, prazer. É bom conhecer aqui em loco o seu lugar de trabalho, de onde você produz aqui o seu material, de onde você com certeza é um arauto. Daqui Deus tem te usado para distribuir a palavra de Deus, a palavra que transforma vidas e corações, para o povo da periferia, né? Falando assim, não com nenhum demérito, mas para as pessoas que não estão no centro, né? Periferia que não está tão no centro, muitas vezes o pessoal que luta com mais afinco, com mais dificuldades e que precisa ter a palavra de Deus da melhor forma possível na sua linguagem. Então eu admiro o seu trabalho, que Deus possa pastor, continuar te abençoando, te dando sabedoria, força
e ungindo as suas mãos, abrindo os seus caminhos para que você possa ir e cumprir aquilo que Deus tem para você. Tá bom? Amém, querido? pastor. Feliz de te conhecer, o seu testemunho de transformação. Também o Dudu aí também. Que Deus te abençoe, Dudu. E as irmãs que estão nos visitando, né? Glória a Deus. Então é um prazer, viu? Como cumprir eficazmente o mandato da grande comissão. Segundo o Instituto de Pesquisa americano, eles afirmam que mais de 80% dos crentes no mundo, Edson, nunca levou ninguém a Cristo. E mesmo cristãos que têm mais de 30 anos como membro. E a gente fica espantado. É chamado popularmente de crente de banco. Mas isso é uma coisa assim, sem querer atirar pedra em ninguém. Eu estou pesquisando, isso é um processo que vem de longe. As pessoas foram acomodando em sentar para ouvir a palavra. Isso é muito bom. Mas essa palavra que você ouve é como o alimento que a gente come. Ela gera uma energia em nossa vida e faz com que a gente tenha vida. Então a palavra que você recebe como alimento espiritual tem que gerar em nós uma transformação. E essa transformação tem que ser vista pelas outras pessoas. Porque o Senhor disse que nós somos sal e luz. Eu gosto de usar esse exemplo do sal, porque a gente que come, né, uma comida sem sal é ruim, mas com muito sal também não dá. Tem que ser bem temperado. Mas você nunca come uma comida, um sal, você nunca viu um sal com gosto de batata, não é verdade? E nem sal com gosto de arroz ou feijão, é pelo contrário. É o sal que dá gosto em todos esses alimentos. Perfeito, reverendo. Então, Perfeito. Nós como cristãos que recebemos a palavra diz que nós somos sal e somos luz. Então a gente tem que dar gosto nesse mundo, a gente tem que fazer diferença. E a diferença não é como a gente veste, não é o tamanho que a gente mantém o corte do cabelo, é a nossa transformação, as nossas ações, os nossos valores sendo transformados, alinhados com as verdades bíblicas. Por exemplo, tem um município no estado do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome aqui, perdão, que tem a maior per capita de igreja da América Latina, ou seja, praticamente para cada boteco tem uma igreja, proporcionalmente. E sempre esse município esteve entre os 5 mais violentos do Brasil. Então, se tem tanta igreja, como é que tem a presença de tanta igreja não faz com que essas pessoas que moram ali salguem aquela região? Percebe? Não tá gerando transformação. Não está gerando transformação. Quer dizer, nós hoje somos um Brasil, um país cristão, e agora a incidência de evangélico tem crescido bastante, mas cadê a diferença na ética, no comportamento? O famoso jeitinho brasileiro continua cada vez mais em evidência, e a gente vê pessoas com a Bíblia na mão, dando esse jeitinho, e achando que aproveitando de jeitinho ele é o esperto, não é? E não vê esperteza nenhuma, porque a Bíblia diz que aquele que coloca dinheiro alheio no bolso é como colocar num saquetel, num bolso furado. Então, se você pega o dinheiro alheio e põe no seu bolso, ou aquele dinheiro que você adquire de uma forma errada, você não está ganhando nada, você está perdendo, porque a Bíblia diz que está furando o seu bolso. Então, você achou que está ganhando, mas se vai furar o seu bolso, lembra que antigamente, quando fala saquetel, é porque o dinheiro era moedas. Então, ter um saco furado é perder as moedas. Então, se você vai botar uma moeda no seu bolso e essa moeda vai furar o seu bolso, você vai perder essa moeda que você acabou de colocar no bolso e vai perder as que você já tem, percebe? Prejuízo. Prejuízo. Só que o esperto acha que isso é interessante. É aquela pessoa que vê alguém perder uma nota, cair do bolso, ao invés de avisar a pessoa, olha, caiu um dinheiro do seu bolso, a pessoa pisa em cima, deixa o cara ir embora e depois pega. E depois diz assim, Deus ouviu minhas orações, eu estava precisando de dinheiro e Deus mandou um dinheiro para mim. Você acredita num negócio desse? Então, quer dizer, tem pessoas que se diz cristãos evangélicos que têm uma ética dessa, achando que isso é vantagem. Não houve transformação. Não houve transformação. Quer dizer, a pessoa pode até saber cantar os hinos, os cânticos, vai na igreja, sabe a hora de sentar, de levantar, mas a palavra de Deus que ele ouviu não gerou nele mudança, transformação.
E é isso que precisa acontecer com as pessoas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, a Bíblia diz. Ela é cortante. Se você for ler lá em Jeremias, ela é como um martelo que esmiuça a penha, ela é fogo. Então ela tem que transformar. Não tem como você ouvir a palavra de Deus e permanecer do mesmo jeito. Não tem como você ter o Espírito Santo de Deus e permanecer da mesma forma. Então a gente vai continuar errando, que o apóstolo Paulo disse: o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero acabo fazendo. Mas o que mudou então? O processo de conversão, o Espírito Santo habitando em nós, você não tem, o convertido não tem mais prazer em pecar. Quando ele peca, o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo, vai levá-lo ao arrependimento. E no processo de santificação, a pessoa vai deixando, a incidência do pecado vai diminuindo, ele vai caminhando para a sua santificação, que é um processo contínuo que só vai terminar com a volta de Jesus, quando nós tivermos o corpo glorificado, aquele corpo que Jesus vai dar para todos, se tiverem morridos quando Jesus voltar, um corpo ressuscitado, transformado. Se o cara estiver vivo, a pessoa estiver viva, quando Jesus voltar, vai ter o corpo transformado, esse corpo que é chamado de incorruptível. Então, mas até lá, a gente está nesse processo de transformação, de santificação. Mas a gente vê as pessoas entrando na igreja como se fosse um modismo. Ele entra, você tem que entrar como você está. Não tem como o cara ficar bom para depois se converter. Ele vem do jeito que ele está. Quando Deus chama, Sim. Ele vem. Mas ele vem e não fica como está. Ele começa um processo de santificação. E hoje as pessoas estão entrando e estão ficando. Quer dizer, ela sabe o jeitão de ser cristão, mas ela não esboça nas suas atitudes, é que ela foi transformada por Jesus. Perfeita abordagem, pastor. E a gente está vendo uma liderança hoje evangélica, não sem generalizar, evidentemente, não estamos aqui para ficar querendo, o senhor falou muito bem, para tacar pedra em ninguém, né, Dudu? Mas a gente também somos apologistas, somos defensores do evangelho genuíno. Parafraseando com o senhor aqui, eu sempre estou falando isso no presídio, pastor. Não adianta nada você parar de assaltar com um fuzil e assaltar com a Bíblia. Você era malandrão lá no mundo, lá, você enganava, você mentia. Agora, na presença de Deus, você tem que ser verdadeiro. Você tem que falar a verdade pro seu irmão, você tem que ser honesto, você tem que andar pelos caminhos certos, você tem que correr pelo certo. Porque senão não vai adiantar nada. Aliás, o juízo vai ser maior para você que está usando da Bíblia, está se escondendo atrás da Bíblia. E a nossa mensagem é forte nesse sentido, trazendo as pessoas para o evangelho genuíno, que é essa nossa proposta, né? E hoje a gente não estamos vendo, o senhor foi cirúrgico quando o senhor destacou o crescimento dos evangélicos, mas não é um crescimento sadio, né? Não tem qualidade. Muitas igrejas estão mais preocupadas com a igreja cheia e mais preocupadas com entretenimento, com outros objetivos e cada vez menos com a qualidade, né? Com os crentes ali e tal, andando na presença. E essa qualidade não é que ninguém é melhor que ninguém, né? Porque o próprio Senhor Jesus fala, e Mateus registra, que aquele que quiser ser grande no reino do Senhor, seja o que sirva a todos. Então a qualidade que a gente fala está ligada à obediência, não é? Jesus é bem claro em dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E guardar os mandamentos é obedecer, é cumprir os mandamentos, não é? Então, ele é bem claro nisso. Nós não estamos fazendo aqui uma gradação de alguém ser melhor ou pior, mas de ser mais obediente, né? Perfeito. Mateus 5,16 tem uma outra palavra que me chama muita atenção, que é: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles, os homens, vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Tá vendo? Tremendo. Isso é uma vida transformada. A gente refletir Jesus em nossas vidas faz com que as pessoas olhem para nós e vejam que existe algo diferente, que, de novo, não é a aparência, não é a vestimenta, mas sim algo de dentro para fora. É o Espírito Santo agindo dentro de nós, que aformoseia o nosso rosto, que transmite em nosso semblante uma paz que a pessoa identifica, dizendo: o que você tem? Você vive no mesmo mundo que eu, você recebe o mesmo salário que eu, você pega o mesmo ônibus lotado, o mesmo metrô cheio, você come a mesma comida que eu e parece que você é mais feliz. O que você tem? Aí você vai dizer: Jesus Cristo mudou meu viver
e pode mudar você também. Quer dizer, essa palavra precisa estar estampada em nossos corações e em nossa vida. E é isso que a gente faz no ministério que a gente chama CBMC, né, que nasceu lá em 1930, em Chicago, logo depois da Grande Depressão, não Grande Comissão. Lembra que em 29 a Bolsa de Valores americana quebrou e gerou uma quebradeira global. Houve muitas falências e por causa das falências aconteceram muitos suicídios, pessoas que não sabem conviver com perdas e acabaram tirando a vida. E homens crentes evangélicos começaram a reunir nos cafés para ler a Bíblia e orar com os empresários. Isso foi uma bênção nos Estados Unidos. E esse ministério cresceu tanto que nós estamos em 100 países. E no Brasil hoje eu sou o diretor de expansão. Então o que o CBMC faz? A gente ensina em todos os lugares para ensinar as pessoas a fazer o que Jesus ensinou lá aos apóstolos. E esse é o jeito, é o método de evangelismo mais eficaz. E é o método de evangelismo e crescimento de igreja mais eficaz. Porque você vai ensinar uma pessoa o que você aprendeu, e essa pessoa que você ensinou vai ensinar o outro, e nunca você vai parar de ensinar as pessoas. Sempre você vai estar aprendendo e ensinando pessoas. Então, pelo menos todo ano você vai levar uma pessoa a Jesus. Então é um método muito simples. Eu já estudei aí muitos métodos desde 1980 sobre discipulado. Esse é o método de Jesus, é o método bíblico, simples. Então, e é tão interessante e desafiador que as pessoas até não acreditam, por ser simples e também por causa do resultado. Vamos supor, eu vou falar numa igreja com 100 membros, com autorização do pastor, a convite do pastor. A gente faz o que a gente chama de despertamento. A gente conta sobre essa estatística que tem pessoas que já têm 30 anos de convertido e nunca levou ninguém a Cristo. E é uma grande verdade. É triste, né? Não, mas é uma grande verdade. Você pergunta hoje, você vai numa igreja, vai na igreja domingo, se as pessoas forem sinceras, você pergunta, quem aqui, nós já estamos no segundo semestre de 2024, quem aqui já levou alguém a Cristo esse ano? Você vai ver que num ambiente de 1000 pessoas não tem 50 que fez isso. Percebe? Então, o que a gente está fazendo quando recebe uma palavra dominicalmente? Você que deveria ou ler a Bíblia todo dia, que ora, tem uma vida devocional, como é que a gente tem essa luz de Cristo? Como é que nós somos luz de Cristo e a nossa vida não espelha esses valores bíblicos? Então, eu não estou julgando as pessoas de jeito nenhum, mas a palavra diz que a gente tem que fazer isso. Tem um versículo... Está escrito. Tem um versículo de Pedro que diz assim... Primeira carta de Pedro 2, 9 e 10 diz, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando a gente fala isso na igreja, o povo, se for numa igreja pentecostal, é um barulho santo, né, de alegria, de perceber que a gente é isso. É verdade. Mas o texto continua, Edson. Diz assim, com o propósito, com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perfeito. É esse que é o povo eleito, esse que é o sacerdócio real, essa é a nação santa. Quem faz isso? Então a gente pensa que pelo fato de você estar sentado num banco de igreja, que o seu nome está lá no hall de membros da igreja, que você está no céu automaticamente. Não é verdade. Estarão no céu esses que são discípulos de Jesus, esses que de fato teve uma vida transformada e que, de fato, a sua vida transformada reflete Jesus e são instrumentos para levar outros a Cristo. E outra coisa, pastor, complementando aí o que o senhor está falando, no próprio texto que é o texto áureo da grande comissão, né? Tá claro ali na teologia do texto, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Exatamente. Então tem um propósito do poder do Espírito Santo, que é o quê? Proclamar o Evangelho, né? Sair daquela visão de 4 paredes, né? Egoísta. Eu tô salvo. Ah, então tá bom, deixa lá um pessoal que não quer. Eu tô salvo, tá tudo certo. Minha casa tá indo pra igreja, tá tudo indo bem. Então, deixa quem quiser que procure. Mas aí também está um outro equívoco. Quando a gente se converte genuinamente,
Eu não estou aqui de novo para trazer dúvida a ninguém, basta você conferir na palavra de Deus. Aquele que se converte, ele tem prazer. Lembra que a Bíblia fala que a gente é cheio do primeiro amor? O camarada recém-convertido ele quer pegar para o poste. Ele fica tão entusiasmado que ele quer falar parar a pessoa na rua para falar de Jesus. Verdade. Mas depois ele esquece. E depois passa. Quer dizer, essa chama não deveria passar. Ela devia, cada dia mais, aumentar em nossas vidas e em nosso coração. Então, esse é o grande diferencial. Então, nós precisamos continuar, ao se alimentar. Veja uma criança, ele nasce e recebe o leite materno, que é muito importante, é o melhor alimento que tem. Mas depois ele chega uma hora que ele começa a receber outro alimento e chega uma hora que ele não recebe mais leite, ele vai crescendo. Então, a gente também precisa estar nesse processo de crescimento. Um outro texto interessante é João 15, que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Quem está em mim eu podo para dar mais fruto ainda. E aquele que não dá fruto, o que ele faz? Corta para ser queimado. Lógico que essa é uma visão escatológica. Jesus vai fazer isso lá na sua volta. Então, se nós somos os ramos e não estamos dando fruto, o defeito não é da videira, e sim do ramo, que somos nós. Percebe? E como você estava falando que nós somos testemunhas, que o Espírito Santo veio sobre nós para nos dar poder, a palavra testemunhar no Novo Testamento, no grego, o verbo é martirel, que dá o substantivo no português mártir. Então, ser testemunha de Jesus é, se preciso, morrer. Da vida. Então, eu fico pensando, será que nós brasileiros estamos preparados se um dia alguém chegasse uma arma em nós, ou ameaçasse o nosso filho ou o nosso neto e dissesse assim: se você não negar Jesus, eu vou tirar a vida do seu neto? Será que a gente amarelaria ou a gente estaria firme? Percebe? Então veja, a gente esquece que em outros países do mundo a igreja está sendo perseguida. Nós reunimos recentemente, nós da Sociedade Bíblica, a Sociedade Bíblica lá da Ucrânia, não é? E eles disseram para nós o quê? Mostraram o vídeo que antes da guerra as igrejas estavam todas lindas com poucas pessoas dentro. Depois da guerra, as igrejas estavam destruídas, bombardeadas, cheias de gente. Então eu fico pensando, será que a gente precisa de ter perseguição, ter guerras, para que a igreja encha genuinamente? Será que a gente só se achega a Deus com a dificuldade? Então veja, eles creem lá que Deus, através desta guerra, ou por causa dessa guerra, ou já que houve a guerra, Deus trará um avivamento para aquele país, porque o povo está se quebrantando. Então a gente vê que nós precisamos ser essa testemunha verdadeira. E se a gente olhar também a parábola dos talentos, a gente vai ver que aquele para qual Deus deu um talento só, ele pega em terra e não multiplica. Para quem Deus deu 5, lá a ilustração do servo, do Senhor, devolveu 10. Quem deu 2, devolveu 4. Aquele que deu 1, enterrou. Então quem recebeu um talento, veja, que tem pessoas com capacidade diferente. Para um deu 5, outro deu 2, o outro deu 1. Um tinha que devolver 2, não enterrar. Então não nos cabe enterrar os nossos talentos. Então percebe, se cada um de nós levássemos uma pessoa para Jesus, as nossas igrejas se dobrariam. Sim, todo ano. Com certeza. E o senhor que falou bastante em pesquisa, tem uma pesquisa, o senhor falando aí, eu lembrei da AMA Evangelizar, que fala o seguinte: 3% da literatura evangélica que é produzida hoje no Brasil é dedicada à missão, evangelismo e discipulado. E o senhor falou sobre discipulado, né? A gente está falando sobre obra missionária, obra evangelística, missões, evangelização, evidentemente a grande comissão, mas aqui também tem uma palavra que eu queria que o senhor desse uma palavra dessa, se é 3% só do que estão sendo creditado, sendo vinculado, sendo compartilhado, é muito pouco, evidentemente. E por que não está acontecendo essa mobilização também no discipulado, pastor? Qual que é a sua percepção? O que o senhor tem
observado aí né? O senhor que frequenta muitos arraiais aí, tá sempre nos conselhos, nas igrejas. Eu não conheço essa estatística, mas uma coisa eu digo pela nossa missão, CBMC, que significa Christian Business Marketplace Committee, quer dizer, uma tradução livre, é conectando o meio, o mercado, o meio comercial à Bíblia, o povo que trabalha com a Bíblia. Por isso que eu tenho o podcast Conectando Fé e Negócio, né? Essa é a intenção. Por exemplo, nós temos material para ser distribuído para todos que quiserem participar do treinamento. Então, material gratuito? Não é gratuito, é preço de custo. Ele custa R$35, R$40, depende da quantidade. São 3 livretos que o cara estuda 2 anos. É um treinamento. É um treinamento contínuo. Muitas vezes a gente faz isso online para que a pessoa aprenda e ela já aprende. Ela aprende o primeiro livreto e ela já é estimulada a ensinar para outro o primeiro livreto enquanto ela aprende o segundo. E isso não para nunca mais. Porque a pessoa precisa entender que ela foi salva para servir. Que ela foi alcançada pela graça, porque nós somos... Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Então nós recebemos de graça e temos que dar de graça. Então esse é o custo só do material para reimprimir, para ter de novo. Entendeu? A gente não ganha nada com esse material. Mas é um excelente, para mim é o melhor material na área de discipulado simples, bem bíblico, que faz com que a pessoa entenda e compreenda que seja... É como se fosse uma refeição muito... Tá quase, essa palavra discipulado está quase extinta das igrejas hoje, quase não se vê mais falar. E é uma palavra tão importante, porque quem disse essa palavra foi Jesus, né? E de fazer discípulos. Exatamente. E se você for ver, Mateus é um camarada bem criterioso, e ele colocou essa fala de Jesus, bem possível que ela seja uma das últimas falas, não que Jesus estava esquecendo, eu creio que está aí no final de Mateus, pelo grau de importância... Quase antes de Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele dá essa ordem. É aquele portanto. Exatamente. Não, e ele vai dar a ordem dizendo assim, olha, veja, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, então eu estou transferindo essa autoridade, percebe? Eu creio, eu não fiz uma exegese ainda tão profunda, que sempre teremos dificuldades para fazer missões, certo? Sempre, você que é missionário, a gente esbarra em quê? Entre outras coisas... Sustento, dinheiro. Mas nunca vai faltar dinheiro para missões. Porque sempre nós vamos estar orando e Deus vai estar provendo meios Olha para essa palavra aí, Dudu. Em todo tempo. Nunca vai faltar dinheiro para missões. Eu creio. Deus da providência. É que muitas vezes, eu penso, olhando, eu já fui missionário no campo 16 anos, que você caminha e Deus abre o Mar Vermelho quando você está perto dele. O Mar Vermelho não estava aberto antes, mas chegou lá, foi aberto. É isso que é importante, entende? O caminhar. O maná caiu sobre eles enquanto eles não colheram. Quando começou a colher, parou o maná. Então, veja, missões demanda esta fé em ação. A ordem é para marchar. Exatamente. E quando a gente marcha sobre a obediência do Senhor, Ele provê os recursos. Poxa, pastor, que top. Hoje nós estamos tendo uma aula aqui, pessoal. Ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta. Olha, eu quero... pedir a sua ajuda, dá um like, faz um comentário, compartilha, se inscreve no canal. Você ainda não é inscrito no canal? Você vai ficar fora das notificações. Não esquece de se inscrever, assine o famoso sininho e compartilhe esse podcast com mais pessoas. Vamos incentivar a grande comissão, vamos destacar a obra missionária, vamos aqui trazer um despertamento. Esse é o nosso objetivo, trazer um despertamento aí. De repente você está aí parado, está sem motivação, ouça a palavra do Senhor. Olha o que o nosso reverendo, nosso amigo, o pastor Wagner Queiroz está trazendo aqui para vocês, né? Olha essa mensagem aqui poderosa, pessoal. Então é isso. Nos bastidores aqui, conversando com o reverendo Wagner, e ele tem muitas atribuições no reino, mas uma eu queria destacar e eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre essa palestra que o senhor dá sobre teologia do trabalho, conectando fé, negócios
Fé e negócios, pastor. O que o senhor pode estar falando, pessoal, dando uma pincelada aí desse tema maravilhoso que é conectar empresários, que é incentivar o empreendedorismo. Eu até separei uma frase que o senhor conhece muito bem, que é do sapateiro. Sapateiro, William Carey, um grande sapateiro, missionário na Índia. Ele fala o seguinte: o meu negócio é falar de Jesus. A minha profissão é para sustentar esse meu negócio. Olha que da hora. Olha que legal. Que visão, né? Que visão. Fala aí, reverendo, desse trabalho. Na aí. realidade, essa palestra que você falou, você viu no post de ontem. Sim. Nós fomos convidados para pregar lá na Conexão com Deus, ali na Igreja Presbiteriana da Penha, que está com uma série Teologia do Trabalho. Como eu tenho um podcast, estou escrevendo um livro sobre Conectando Fé e Negócio. Tá para chegar, senhor falou, eles né? me chamaram lá. Inclusive, o irmão vai colocar aí depois a imagem da capa do livro. Que da hora, que hein? devemos lançar agora Quentinho, em setembro. Estamos finalizando, preparando. Break news aí, olha aí, break news, hein? Lançamento aqui então, no podcast A Bíblia na Quebrada. Como que é o nome do livro, pastor? Conectando Fé e Negócio, gestão orientada por valores bíblicos. Olha que Você sabe que no passado eu já fui contador de SA, fui gerente de banco, então esta questão, eu fui contador, né? Então por essa formação minha, eu sempre tive ligado à questão de produtividade, valores, essa área de treinamento voltado à precificação, como é que você estuda seu nicho de negócio, como é que você estuda... conversa com o seu público-alvo, tudo isso nessa área de treinamento a gente já trabalhou. E depois, quando a gente vem para o ministério, em tempo integral, que foi em 1988, foi um dia desse aí atrás já, a gente não perdeu isso que a gente tinha. Então eu sempre olhei para esses dois lados, e Deus me despertou. Eu já tinha um podcast há alguns anos, mas a partir de 1º de janeiro desse ano eu comecei a falar sobre Conectando Fé e Negócio. Então nós criamos um podcast, Conectando Fé e Negócio, e isso gerou um livro. Dos 90 episódios que eu gravei, eu estou publicando um livro, e agora nós demos um upgrade no nosso podcast, que nós vamos entrevistar empresários para que eles mostrem como eles fazem a gestão orientada por valores bíblicos. Porque uma coisa, respondendo a sua pergunta, muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falando de valores que a gente fica, nossa. Por exemplo, existe um camarada, não vou dizer o nome dele, que ele é considerado o papa do RH, na área de treinamento de recursos humanos. E ele afirmou que um gerente eficaz só pode gerenciar de 10 a 15 pessoas. Se você tiver mais que 15 pessoas para você gerenciar, você não vai conseguir fazer isso de uma forma eficaz. Então, de 10 a 15 pessoas, quantos discípulos Jesus teve? 12. 12 apóstolos, entendeu? O que ele está falando de novo, Enedino? Nada. Você vê um camarada aí que publicou um livro chamado Monge Executivo, que é chamado Liderança Servidora, que, muito bom, revolucionou o meio aí. Mas o que ele falou de novo? Se você for ler lá em Mateus, Jesus diz assim, no meu reino é diferente. Quem quiser ser grande, seja o que sirva a todos. Percebe? Então tem muitas coisas que estão se implementando no meio do negócio, no meio corporativo, que são valores bíblicos, mas quem está introduzindo não diz que é a Bíblia. Não cita a fonte verdadeira. Então a minha intenção é estimular empresários, diretores, CEOs, a que pensem a sua vida, a sua gestão orientada por valores bíblicos. Por exemplo, ontem na pregação... Com viés missionário, diga-se de passagem, né, pastor? Sim. Usando a riqueza, usando... Exatamente. Lembrando que a gente é mordomo, que a gente não é dono de nada, que Deus... Utilizando esse recurso que Deus nos dá e para servir, para repartir, né? Bom, até lembrei agora do Jimmy Swaggart, né? Jimmy Swaggart, ele ficou grande no mundo todo porque ele fez um propósito com Deus, que toda a renda do CD que ele vendesse de música, que ele nem tinha tanta habilidade assim, segundo ele ia utilizar aquele recurso que Deus estava dando para evangelização no mundo. Aí Deus fez ele crescer muito, porque viu o propósito do coração dele, que ele não estava querendo acumular riqueza, porque um dia a riqueza ela vai acabar.
E aí, você ter o recurso e não utilizar na obra de Deus é uma grande omissão, não é isso, reverendo? Então, hoje a gente procura mostrar que vale a pena ser obediente a Deus, né? Forte demais. Em todos os lugares. Porque a gente desenvolveu uma coisa que a Bíblia ensina, divorciado com valor bíblico. O cara é crente na igreja. Aí no trabalho, ele não segue os valores bíblicos. Por exemplo, ele é um comprador ou um vendedor. Se ele é um vendedor, para ele entrar em tal empresa, ele precisa engraxar a mão de alguém. Como é que um cristão verdadeiro vai aceitar um dinheiro desse ou dar um dinheiro desse para fazer uma venda? Propina, né? Propina, mas entendeu? Mas há quem diga que diz, se eu não oferecer um agrado, tem um nome, troca o nome propina para agrado, eu não vou conseguir entrar naquela empresa. Então, quer dizer, a gente esquece de lembrar que Deus que abre as portas, é Deus que move o coração do rei. Mover o coração do rei é como você sintoniza uma antena. Você tem que pegar lá o satélite. Deus tem os nossos corações na mão. Ele que inclina o coração do rei. O Nabucodonosor achou que era alguma coisa, ele foi literalmente pastar, ele virou bicho, foi comer grama. Então, percebe? Então a gente precisa crer que vale a pena você ser cristão em todos os momentos da sua vida, no trabalho, onde você está, lá no seu happy hour com seus amigos do trabalho, você é cristão lá também. Lá você não vai fazer parte de conversa com palavras torpes e tudo mais. Você vai dizer, não, eu não falo assim, não gosto de falar assim, porque isso contraria a palavra de Deus. Pastor, eu quero emendar uma pergunta. Qual que é a maior dificuldade que o senhor tem em estar levantando esse tema? Porque é um tabu, né? Quase não se fala sobre isso, tem muita desinformação, né? Como o senhor acabou de pontuar algumas. Qual que é a maior dificuldade em falar sobre esse assunto nas igrejas hoje, reverendo? Eu acho que não tem dificuldade. A dificuldade é aceitar e obedecer. Mas eu creio que Deus está despertando uma onda de pessoas nesta direção. Porque mesmo pessoas que não são cristãos evangélicos convertidos, que coloca verdades... Por exemplo, tem gente que é dizimista e não é evangélico. Mas por ser um mandado do Senhor, uma ordenança do Senhor, Deus abençoa o camarada. Não é que ele esteja trocando com Deus. Todos que obedecerem a palavra de Deus, porque Deus não é evangélico, certo? Evidente. Deus é Deus, né? Compreende? Então, todos que obedecem a palavra produz seus efeitos. Por exemplo, a coisa mais difícil para a maioria dos empresários é pagar todos os tributos em ordem. Ixi, isso aí é uma luta. Sabe por quê? Porque a gente crê que a carga tributária no Brasil é mesmo muito alta, já chegou a ser 42%, eu não sei hoje. Então existe uma norma ou um entendimento que quem paga todos os tributos não tem ganho. Não é verdade. A gente pode ser realmente cristão verdadeiro pagando os tributos. A gente precisa crer e pedir a orientação de Deus para que Ele nos oriente em todos os aspectos, porque senão a Bíblia tem que ser consertada. Isso aqui não dá para cumprir hoje, não é verdade. Isso aqui não é para essa época, não é verdade. A Bíblia é para todo o tempo, a Bíblia é atemporal, a palavra de Deus é Deus que transforma os corações. Entende? Eu tenho um testemunho de uma amiga que foi secretária da diretoria de uma grande corporação no passado, que ela passou por um despertamento espiritual, que ela entendeu que ela não devia mentir mais, que mentir, o pai da mentira é o diabo, a Bíblia não diz isso? Então o diretor falava assim, fala que eu não estou não. E ela como secretária falava que não estava, é mentira. Não é mentira? Não é mentira branca, não tem mentira branca, Deus, mentira escura, mentira amarela, não tem. E aí ela disse, olha, a partir de hoje, falou pro diretor, eu não vou mentir mais. Se o senhor tiver e eu atender o telefone, eu vou falar que o senhor tá bom? Ou outra pessoa atende o telefone, ou eu vou falar que o senhor tá. Porque o meu compromisso é com Deus, eu não vou mentir. Foi corajosa, hein? O diretor não gostou, botou ela para um canto lá, escanteou a moça. Mas depois de um tempo, não demorou muito, teve um problema de fraude nessa empresa. E todo mundo ficou assim, quem que está fraudando? Quem que é o gatuno aqui? E ele falou, em quem que eu vou confiar?
na moça que falou a verdade. Foi lá e resgatou a moça de onde estava e recolocou no lugar dela, porque essa fala a verdade, essa não mente. Olha como Deus honra. Tremendo, A priori, ela perdeu. É como José. José teve um sonho e depois que ele sonhou, a vida dele virou um estranho, né? Ficou esquisito. E ele sonhou com 17. Ele se tornou lá o primeiro ministro do Egito com 30 anos. Esse período todo, quem olha a história de José, parece que só deu errado. Mas Deus estava conduzindo tudo isso, e na hora certa José se tornou o homem mais importante do mundo. Entendeu? A gente precisa entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas se a gente crê que Deus está nos conduzindo, se a gente for olhar... Ser fiel a Deus, né, pastor? Exatamente, mas ser genuinamente. Fácil não é. Não. Agora, a gente pode dizer toda a verdade do jeito mais educado possível. Você não precisa ser grosseiro, mas você pode dizer a verdade. Você pode pegar a palavra verdadeira, porque a própria palavra verdadeira de Deus, Jeremias vai dizer que ela é fogo, que ela é o martelo que esmiuça a pedra, a penha, a pedra. Mas você pode falar isso com graça, com misericórdia. Entende? A gente pode falar essa palavra que é dura por ser palavra de Deus, para gerar arrependimento, com doçura. Não é que a gente tem que ser grosseiro, pode falar com doçura. Porque a misericórdia a gente precisa ter, porque Deus é misericordioso para conosco. Mas nós não podemos ser complacentes com os erros. Então isso que eu creio que Deus está levantando uma geração que vai se comprometer Assim seja. com a verdade e com a ética profissional, a ética do trabalho. Porque imagina homens grandes, com grandes recursos, convertidos genuinamente e com uma visão de investir no reino. Percebe? Assim como a gente está vendo as coisas se ficando feia, que a gente vê são os finais do tempo, mas eu creio também que nesse mandado da grande comissão, desse ID, Deus sempre, nunca faltou dinheiro para missões. Deus está com certeza trabalhando também na propiciação de recursos, trazendo pessoas comprometidas de uma forma eficaz com o reino de Deus. 2000 anos de cristianismo, e essa palavra ela é forte demais. Nunca faltou dinheiro para a missão. E nem vai faltar. Olha aí, vai passar aí, reverendo. Fala mais um pouco aí da... Fala do livro, pensei que você tinha colocado o livro, olha lá, isso mesmo. Então, esse é o podcast Conectando Fé e Negócio, que tá no YouTube, reverendo? Tá no nosso canal no YouTube. Como que é o nome do canal? O canal é Wagner com V, @Wagner Queiroz, Queiroz com Z, Rev. Você vai ter lá acesso aos nossos podcasts, a esses mais de 80 lá que são só áudio, e agora tá entrando o audiovisual, que a gente está gravando um por semana. A cada sexta-feira vai entrar um no ar agora. Então esse é o template do nosso podcast. E o livro, não, esse é o template, aquele era o livro. Esse que você está vendo agora é o template do nosso podcast. Que legal. E a imagem anterior era a capa do nosso livro. Então, esse livro vai ser lançado em setembro. Com certeza você já tem um exemplar. Oh, que legal. Vamos desbravar aí. Presentear para você. Obrigado, tá, pastor. Olha só que legal, hein, pessoal? Vai ficar aqui na nossa biblioteca aí da Bíblia na Quebrada. E vamos estar sempre dando destaque para esse tema, que é um tema relevante, muito relevante, importantíssimo para esses últimos dias. Entrega, né, o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Muita gente só usa essa palavra para evangelizar. Mas entrega a sua empresa, né? Entrega o seu negócio ao Senhor. Só podendo... só complementando o reverendo. Olha, o bate-papo tá muito da hora. Uma aula hoje nós estamos tendo aqui. Não só sobre a grande comissão. E que tem a ver com a grande comissão. Perfeito. Perfeitamente, né? A fé, teologia do trabalho, conectando fé e negócios relacionados ao reino, certo? O seu negócio tem que estar sendo útil na obra de Deus. Mas nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, né, meu? A gente vai passar o vídeo, mas antes de chegar ao fim, eu quero passar pro reverendo a última pergunta. Na verdade não é a pergunta. Eu queria falar desse grupo que o senhor tem
The Gold News, Vida Abundante, né? O senhor tem esse canal também, entre outras coisas que o senhor tem. Fica à vontade, tá, reverendo, para compartilhar também outros trabalhos que o senhor tem, porque o tempo é muito pouco. Eu sei que o senhor é uma enciclopédia, o homem é uma enciclopédia. Sou não. E outra coisa, eu vou falar uma coisa, só tá vindo calvinista aqui, o pessoal tá reclamando. É nada, pessoal. Aqui nós não tem distinção. Tá falando os calvinistas, tá falando os arminianos, mas aqui hoje tá 2 contra 1, tá? 2 calvinistas aqui, nós somos contra um pentecostal. Povo de Deus. Esse é um assunto que, se eu tivesse tempo, eu falaria que não tem por que a gente discutir isso, não. O importante é que nós somos salvos. Perfeito? Exatamente. Agora, Jesus fala algo tremendo que João registra, que ninguém vem ao Pai ninguém vem a ele se o Pai não enviar. E todo que o Pai enviou, ninguém pode tirar da mão dele. Isso é uma bênção. Que a gente tem que dar um glória a Deus e um aleluia por causa disso. Imagina se o diabo pudesse invalidar a nossa salvação. É o que ele ia fazer. Ele não pode fazer isso. Então, se você for ler lá em Romanos capítulo 8, verso 1, Jesus vai dizer assim, que não há nenhuma condenação mais para que estão em Cristo Jesus. Aí. Então, Jesus na cruz do Calvário... Recebeu aí, que o apóstolo Paulo já nos ensinou lá na carta de Colossenses, capítulo 2, que todo o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. E ele disse, tetelestai, ou seja, está pago, está consumado, ninguém mais pode reclamar sobre isso. E Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 1, vai dizer que não há mais condenação para o cristão em Cristo. Pregou muito, reverendo. O senhor também é pregador, hein? Então nós estamos felizes por isso. Glória. Agora, os salvos precisam caminhar segundo os salvos. Colossenses capítulo 3 vai dizer assim, você que morreu e ressuscitou com Cristo, você vai pensar e buscar as coisas lá do alto. Ou seja, o seu pensamento, a sua vontade e os seus desejos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. A gente tem que primar pela orientação bíblica do que Deus quer que a gente faça como seu povo, como um convertido, como uma nova criatura. É isso que o povo mistura, não é? A gente quer andar do jeito que a gente quer, então a gente fica na dúvida se a gente está convertido ou não. O convertido continua errando sem querer errar, mas ele tem certeza que foi alcançado por Jesus, porque aquele que Jesus recebe, ninguém pode tirar da sua mão. Isso é uma alegria e certeza que a gente tem. Você tinha falado do ministério. The Good News é um projeto que está meio suspenso no momento. Ele era em parceria com um amigo meu, que a gente oferecia as notícias do mundo evangélico, do Brasil e do mundo, quentinha toda manhã, como se fosse um pãozinho quente. E juntamente com isso eu publicava o podcast uma espécie nosso. De devocional, né? O podcast. Não, eu trazia ali tudo que aconteceu dos evangelhos no mundo inteiro. Tá. Igreja perseguida. E aí eu aproveitava e punha o meu podcast, a minha mensagem, né? Agora, eu quero convidar as pessoas para conhecer o meu blog. Vida Abundante, tudo junto, .blog.br. Lá vai saber da nossa caminhada como pastor, como missionário, e lá vai poder conhecer os nossos artigos, vai ter acesso ao podcast, então, e vai poder orar por nós. Lá tem como você participar do nosso ministério, e eu preciso de intercessores. As minhas intercessoras, a maioria eram mulheres, já com mais de 70, e Deus tem chamado, recolhido a serva. Eu estou precisando de gente para entrar nas fileiras aí, orando por nós, aí para que a gente possa continuar sendo fiel e estar pronto para pregar o evangélico aí, meio CQC, né? Custe o que custar. Glória a Deus. E não é fácil não, viu? Mas Deus tem nos capacitado e fortalecido. Sem palavras, reverendo, a gente fica muito feliz de poder, pelo menos um pouquinho, conhecer um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, um pouco do seu ministério. Estamos honrados com a sua presença aqui. Quero agradecer demais a sua participação. Vai ficar gravado, tá, pessoal? Você que chegou agora aí, vai ficar gravado na Bíblia na Quebrada aí. Você pode assistir na íntegra esse bate-papo muito top, essa aula que a gente teve aqui, falando sobre a grande comissão, falando também sobre teologia do trabalho, conectando fé e negócios. E quero agradecer. Muito obrigado, tá? Por ter
atendido o nosso prazer convite. meu, Edson. E, de novo, eu quero desejar as bênçãos dos Deus eternos sobre sua vida. Amém. Que também te fortaleça nos seus negócios, que Amém. você possa irradiar essa mensagem viva do Senhor onde você estiver, principalmente porque você está nos presídios sempre, aqui na periferia, que as pessoas possam olhar para você. Amém. E ver sempre Jesus estampado no seu coração, tá bom? Amém. É isso, pessoal. Vamos ficar com o nosso apoio cultural. Voltamos na terça-feira que vem. Meu muito obrigado você que compartilhou, você que se inscreveu. Obrigado, Dudu. É nós, estamos juntos na missão. Terça-feira que vem tem mais, tá, pessoal? A partir das 20 horas aí já estamos aqui compartilhando geral, podcast A Bíblia na Quebrada.